Agora, momento da palavra. Hoje nós estaremos com um tema muito importante da palavra de Deus, que é a apostasia. E nós vamos tratar aqui um pouco da apostasia no sentido bíblico, né? O texto que nós vamos dar introdução ao nosso assunto está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. É um texto aí áureo quando o assunto é apostasia. Os primeiros e segundo versículos do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quando nós falamos do assunto apostasia, precisamos entender que a apostasia, o termo apostasia, está relacionado a um afastamento de uma doutrina, a renúncia de uma religião ou crença, o abandono de uma fé. O termo, na sua simplicidade, ele quer dizer justamente isso. E quando nós falamos apostasia no sentido bíblico, nós estamos falando de negar verdades fundamentais da Bíblia. E o assunto desta manhã é importante porque nós vivemos dias, e são esses dias profetizados que nos últimos tempos, nós chegamos aos últimos tempos. Mas quando nós fazemos um estudo da palavra de Deus e da história da igreja, nós vamos ver que sempre houve a apostasia, sempre aconteceu na história da igreja. Mas quando Paulo chama a atenção para os últimos tempos, porque nós viveríamos com uma intensidade muito grande a apostasia nessa última hora. Por isso que é um assunto importante. E se a apostasia no sentido bíblico é negar as verdades fundamentais da Bíblia, então, já iniciando essa nossa conversa bíblica nesta manhã, nós vamos entender que a Bíblia é a nossa direção. Amém. A Bíblia é o nosso, é o que conduz a nossa vida, é o que direciona a nossa vida, é o que nos instrui, e ela nos mantém dentro da verdade. Então, quando eu saio disso, quando eu começo a desviar disso, é aí o risco da apostasia. É isso mesmo, Ziel, pastor Ziel, os ouvintes. Uma coisa que é assim, importante nós começarmos já a colocar aqui em evidência, nós tivemos um programa no sábado passado, nós falamos sobre o legalismo e sobre a liberdade cristã. Então, de certa forma, falar sobre apostasia nesse programa hoje é muito importante porque tem uma relação com aquilo que nós falamos de liberdade cristã. Porque a liberdade cristã, nós falamos no sábado passado, que ela é limitada por alguns fatores bíblicos, né? Que faz com que o cristão trabalhe a sua liberdade sem desviar daquilo que é o propósito e o projeto de Deus. E nós só podemos falar de apostasia, pelo menos se nós levarmos em consideração a questão da liberdade do homem, liberdade do indivíduo. Não há como falarmos de apostasia se não levarmos em consideração esse termo, essa questão da liberdade. Porque o homem tem liberdade e por isso, às vezes, ele vai apostatar. Apostatar é afastar, como o pastor Ziel já disse aqui, né? Principalmente do que nós vamos tratar aqui, que a apostasia segundo a Bíblia é afastar daquilo que a palavra de Deus deixa clara como as doutrinas da fé cristã. Então, outro detalhe que é importante nós fazermos menção aqui, que a apostasia, ela só é possível na vida daqueles que são crentes. Isso ela mesmo. Não é possível fora daqueles que são crentes, porque
A apostasia bíblica só pode ser na vida daqueles que são crentes, aqueles que experimentaram a salvação, experimentaram a bênção de Deus e não sabendo fazer bem o bom uso da sua liberdade cristã, eles acabam apostatando da fé. Outra coisa que é importante, que a apostasia não é algo que acontece de um dia por outro, de uma hora para outra. É algo que vai acontecendo, né, ao longo da caminhada cristã do indivíduo, e ele pode chegar a cair num pecado de apostasia. O afastamento, os descuidos com a vida cristã, com as doutrinas bíblicas, isso pode levar o cristão a cair no pecado de apostasia. E é muito importante nós falarmos desse assunto hoje, primeiro porque é uma doutrina importante, biblicamente falando, outra porque se fala muito em apostasia, né? Nesses últimos dias, muitos estão falando de apostasia. E o que nós percebemos é que nem todos estão compreendendo de fato o que é apostasia. Alguns líderes estão usando o termo apostasia, mas no sentido do apostatar da religião, daquele que se afasta de uma crença religiosa, da denominação. Muitos estão usando mais nesse aspecto da denominação. E o problema é que se usam nesse aspecto da denominação, mas usam os textos bíblicos para rotular, às vezes, aquele que deixou a denominação cristã, às vezes, para congregar numa outra denominação cristã, e isso de forma nenhuma configura uma apostasia bíblica, né? Então, existem muitos irmãos que, às vezes, deixam a denominação cristã para servir o Senhor em outra denominação cristã, e às vezes estão, assim, sendo, às vezes, assim, até ferido por causa de ataques pejorativos, né? Abençoe. Por causa de ataques pejorativos às pessoas que saem chamando de apóstata, né? E não é bem assim. Então, para aqueles que estão, quem sabe, sentindo ferido, às vezes até preocupado com aquilo que ouviram, porque deixaram de congregar uma denominação cristã para congregar em outra denominação cristã, esse assunto aqui vai ser bom nesse aspecto. É verdade. Como nós dissemos no início, o assunto apostasia no sentido bíblico é negar ou afastar-se das doutrinas, das verdades fundamentais da Bíblia. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de denominação cristã A ou B. Nós sabemos que existem entre as denominações cristãs divergências da forma de cultuar a Deus, divergências na forma de servir a Deus, né? E nós vamos ver na forma de culto. Agora, a doutrina bíblica cristã há um fundamento. Quando o homem desvia do fundamento da doutrina cristã bíblica, aí é o perigo da apostasia. Agora, se eu servir a Deus num lugar que o povo louvava a Deus sentado, agora eu vou servir a Deus num lugar que o povo fica de pé e levanta as mãos ou bate palma, isso são diferenças de culto, né? Até porque a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia capa a capa, vasculhar de todas as formas, nós não vamos encontrar na Bíblia esse ensino, tem que louvar a Deus assim, o correto é sentado, o correto não pode bater palma, o correto você não pode, não tem. É maravilhoso o ensino da palavra, irmãos, quando nós nos atemos a palavras, é maravilhoso, que Jesus deixou justamente essa liberdade para que os irmãos pudessem servi-lo com essas diferenças. Isso é maravilhoso. Jesus não estipulou um tipo de culto, tem que ser assim, começa a tal hora, não pode atrasar um minuto, e termina a tal hora, não pode passar do tempo, não pode bater palma, não tem isso na palavra. São invencionices humanas, e nós respeitamos cada grupo, dentro daquilo que entende, tem uma forma de cultuar a Deus. Isso não é apostasia. Porque alguém deixou de congregar comigo aqui, foi para outra
outra igreja, e a outra igreja lá, ela é assim assado, são apóstatas. Misericórdia. E alguns irmãos ficam realmente, o pastor Wander disse aqui, com experiência, que foi procurado por algumas pessoas, realmente se sente ofendido, poxa, chamando de apóstata, mas eu continuo crendo em Jesus como meu Salvador, eu continuo crendo no poder maravilhoso do sangue de Jesus, que é a doutrina da salvação, eu continuo crendo no Pai, Filho e Espírito Santo, eu continuo crendo na volta de Jesus. Por que eu sou apóstata? Mas não é, meu irmão, minha irmã, meu irmão, e esse entendimento que alguém deixou uma congregação, ele se torna apóstata porque foi servir a Deus no outro lugar, isso é um perigo. E eu chego, pastor Wander, amado ouvinte, eu chego a dizer o seguinte, com muito cuidado, e isso é muito característica de seitas religiosas. A igreja cristã, ela respeita o indivíduo porque Jesus nos deu essa liberdade. Então, o verdadeiro cristão, ele respeita a liberdade do outro, daquele que quer servir a Deus na igreja. Nós temos aí, poderíamos citar quantas igrejas, né? Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, Metodista e tantas igrejas que nós conhecemos, e cada um vai escolher servir a Deus num lugar. Agora, nós temos que respeitar os irmãos nisso aí, porque alguém deixou de congregar comigo porque foi congregar noutra igreja, ele não deixa de ser um irmão em Cristo se ele continua na palavra de Deus. Não é porque ele deixou o meio que eu congrego que agora ele não é mais um cristão. E a gente vê isso, irmãos, às vezes virando o rosto para outro. Essa semana uma irmã me falou que estava passando na rua e ela passou por um irmão, esse irmão até é um pastor da igreja, da onde ela congregava. E ela foi cumprimentar com a paz do Senhor, e eles disseram, antes de tudo, oi. E fechou ali, virou o rosto, acabou a conversa, como diz, não tenho mais nada com você. Isso é ridículo, irmãos, isso é doentio, isso é uma mentalidade de seita, né? Porque quando nós estudamos a história das seitas, e as seitas, elas se apostatam da fé, justamente por isso, elas começam a achar que o seu grupo são os únicos que são os verdadeiros cristãos, e quando alguém deixa de servir a Deus naquele grupo, ele é uma apóstata. Então, muito cuidado, meu irmão. Falo para os irmãos que tomaram alguma atitude desta ordem, não se ofendam com isso, e falo para os irmãos que estão nesses lugares, cuidado. Isso é uma atitude que não é cristã, né? Provérbios fala, né, que tem 7 coisas que aborrece ao Senhor, mas a sétima, ela abomina, o Senhor abomina, e é justamente aquele que semeia contenda entre irmãos. E quem são os irmãos nossos, irmãos? Os cristãos, com as suas diferenças de cultuar a Deus, de orar, são os irmãos em Cristo. O céu, meus irmãos, lá no céu, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, lá no céu, nós não vamos ter lá uma plaquinha de igreja, olha, aqui os irmãos da Assembleia de Deus, aqui os irmãos da Presbiteriana, aqui os irmãos da Batista, e seja qual for as denominações, são tantas. Lá no céu não tem isso não, irmãos. Lá existe um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, o assunto apostasia precisa ser tratado nesse nível para nós entendermos e vivermos isso com algo real nos nossos corações. Muito bem, como o pastor Zéel já deixou aí bem claro, fizemos aqui essa introdução mostrando a nossa preocupação com o que às vezes acontece com a falta de compreensão do termo apostasia, né? E já foi dito aqui, nós vamos repetir, que a apostasia é negar as verdades fundamentais da fé cristã. O apóstata, o que acontece com o apóstata? Ele passa a acreditar numa mentira sobre a Bíblia. Muitas vezes ele escuta alguma coisa sobre a Bíblia, ele começa a dar crédito a esses ataques, que são às vezes ataques à palavra de Deus. E aí ele começa a rejeitar a Bíblia e chega um ponto de rejeitar completamente a palavra do Senhor. Outra questão é que o apóstata, ele acaba se tornando uma pessoa cega espiritualmente e passa a acreditar em mentiras.
E é outro detalhe que o apóstata também ele rejeita conscientemente. Muitas vezes o apóstata rejeita conscientemente a Cristo, não no sentido assim, eu não creio em Cristo, mas ele rejeita tudo aquilo que Cristo oferece. Eu não quero mais, eu cansei, não interesso mais por esse tipo de vida, de salvação e tal. Mas o grande problema do que permeia a apostasia, que é o perigo, é exatamente a mentira, né, o pastor Ziel, a mentira que entra dentro do cristianismo, ou dentro de uma denominação. E essa mentira, ela entra muitas vezes misturada com a verdade. Então o apóstata ele pega a mentira, mistura com a verdade e passa de tal forma aquela coisa como se aquilo fosse verdade. E as pessoas elas acabam sendo enganadas porque a mentira ela está misturada com a verdade. Ela tem uma roupagem de verdade por fora, naquilo que se passa, que se apresenta, que se quer apresentar, mas por trás existe uma mentira, toda uma mentira que sustenta, que é a base daquela crença, né? Isso mesmo. A verdade, quando nós tomamos os exemplos na história dos apóstatas, a maioria dos apóstatas considerados lá pelos pais da igreja, na história da igreja, eles continuaram, de certa forma, cristãos. Só que deturparam o entendimento da palavra de tal forma que desviaram, né? Um exemplo de apostasia é negar que Jesus realmente é o Filho de Deus eterno. Ele não teve princípio nem fim. E houve grupos e há grupos que dizem, não, Jesus não foi eterno, Jesus passou a existir a partir de um certo ponto. Isso é uma heresia que torna a pessoa apóstata, porque a crer na divindade de Jesus é que torna o sacrifício de Jesus perfeito. Ele como Deus, e ele deixa... Ele vai desvestir-se de Deus, vem como homem, mas a humanidade... E interessante, pastor Vânia, que havia grupos que negavam a divindade de Jesus e havia grupos que negavam a humanidade de Jesus. Então, são essas coisas que não podem acontecer. Mas são grupos que continuaram cristãos. Poucos dias eu vi um pastor, ele contando a experiência da igreja dele, e muito me preocupou, pastor Wander, ouvinte, foi a expressão que ele usou. Diz ele que, eles falando de uma doutrina, e ele falou assim, ele deu uma introdução dizendo, não está na Bíblia. E aí havia preocupação. E quando ele disse isso, meu Deus, como que você aplica na sua vida uma doutrina que não está na Bíblia? E depois ele foi defender que aquela doutrina, apesar de não estar na Bíblia, ela tem uma experiência. Foi qual? A Bíblia precisa de ser a base da nossa doutrina. Irmãos, vejam bem, vamos citar aqui uma passagem de Paulo, muito importante. Paulo, ele doutrinando a igreja, ele diz assim, olha, se alguém vier ter convosco, em qualquer tempo, e ele até diz que poderia ser anjo, poderia ser ele mesmo, e trouxer uma doutrina que não confere com esta que já foi deixada, considere anátema. Por que a palavra de Deus, irmãos, ela preocupa de nos ensinar que nós devemos estar presos, nós devemos ter a ela, a Bíblia, toda a base da nossa fé? Porque nós, irmãos, seres humanos, nós somos muito criativos. E o risco que tem de nós acrescentarmos à palavra algumas coisas é muito grande. Então, quando alguém diz, mas não está na Bíblia, mas é uma experiência, cuidado, porque as nossas emoções falam fortes. E às vezes a pessoa confunde, né, uma inspiração de Deus, uma revelação de Deus, ele confunde com emoções, com invenções. É diferente o que é a revelação de Deus e que é uma invenção. E a verdade que Paulo estava dizendo é o seguinte, se você tiver uma visão de um anjo e ele trouxer para você uma revelação, mas não tiver base doutrinária bíblica, considera anátema. Então a apostasia não é apenas alguém deixar de crer na Bíblia, mas é passar a crer naquilo que não tem fundamento bíblico. Então, a apostasia é a mentira misturada com a verdade. Por que mentira? Porque se eu disser que um anjo me trouxe uma revelação e eu ao mesmo tempo digo, olha, ele me trouxe uma revelação, mas não tem fundamento bíblico, eu tenho que sair fora disso.
né, pastor Wander? Com certeza. Já aí um risco muito grande de eu estar criando uma heresia e automaticamente negando a verdade bíblica. Exatamente. E como eu disse lá no princípio, a apostasia ela não acontece de um dia para o outro. Então, se você aceita um ensino que não está na Bíblia e você aceita aquilo porque uma liderança te colocou aquilo como uma verdade, e você vai para o texto bíblico e não reconhece aquela verdade no texto bíblico, você tem que tomar cuidado, porque hoje é um pouco ali e daqui a pouco, de fato, a apostasia acontece. Eu gostaria de citar aqui um texto bíblico, né? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, logo no princípio, versículo 1 e 2, diz assim: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, pastor Zé, aos ouvintes, que o que Pedro diz aqui, que houve falsos profetas. Na verdade, falsos profetas, eles sempre existiram, eles vão continuar existindo. E o profeta, aquele que se apresenta como profeta, ele tem uma mensagem, mas a mensagem que o profeta traz é uma mensagem baseada no sobrenatural, numa experiência sobrenatural. Então ele traz uma mensagem baseada em experiência sobrenatural. E o mestre, ou o falso doutor, é aquele que vai pegar essa mensagem que o profeta trouxe, baseado a partir de uma experiência sobrenatural, e ele vai começar a ensinar isso a um grupo. Criar uma doutrina e ensinar um grupo com toda a sua capacidade de mestre de ensino, ele começa a passar isso como uma verdade. E do que diz respeito àquilo que Pedro adverte do perigo disso, porque esses mestres vão de fato pegar e ensinar heresias encobertas, que é o que nós acabamos de dizer, camuflada com a fé cristã, e muitos vão desviar do caminho, vão seguir, e muitos vão seguir esse tipo de comportamento. Nós vemos isso, quando nós pegamos a internet e começamos a ver algumas coisas que estão aí na internet aí, o que tem de pessoas ensinando heresias, e quando você vai ver quantos seguidores aquela pessoa tem, é de assustar. E as pessoas no comentário, muitas vezes, que a gente começa a ler os comentários, as pessoas, nossa, eu nunca vi isso, e maravilhado com aquela coisa, aquela novidade que está sendo ensinada, mas que novidade que de Bíblia não tem nada, né? E é um perigo, pastor Wander, veja bem, se nós fizermos um estudo das religiões, inclusive religiões não cristãs e religiões cristãs consideradas por todos hereges, todas elas iniciaram de uma experiência sobrenatural. Sim. Olha lá, um líder, seu fundador lá atrás, ele ouviu a voz de Deus em algum momento, ele teve uma visão de um anjo, de um arcanjo, e ali, logo depois, aí veio o doutor, como o pastor Wander que explicou, e sistematizou aquela experiência sobrenatural numa doutrina, e aquilo ficou estabelecido. Agora, quando nós trazemos um assunto dessa natureza, irmãos, é justamente o risco, é o que o pastor Wander está dizendo, as pessoas, nós vivemos uma época em que a Bíblia, apesar de continuar sendo o livro mais publicado da história, mas eu digo que ele é o mais lido por causa do número de cristãos. Mas ele não é um livro hoje que está sendo buscado como fonte doutrinária para todos os cristãos. É muito comum a gente ver hoje irmãos que nunca leram a Bíblia. Nós vemos irmãos que nunca tiveram preocupação de estudar. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos que nós sempre usamos, muito interessante. O apóstolo Paulo estava pregando ali, né, para os irmãos de Bereia, e a Bíblia diz que eles ficavam confirmando nas Escrituras se aquilo que Paulo falava estava realmente escrito. Ali era o Velho Testamento, Paulo estava usando o Velho Testamento para apresentar Jesus, mas eles ficavam conferindo e ficaram maravilhados com o ensino de Paulo. E isso não tem acontecido hoje. Um líder, ele sistematiza uma doutrina, transmite à igreja, as pessoas recebem, ficam maravilhados de ver aquela novidade, e até alguns chegam a dizer, gente, como que eu nunca vi isso?
Sabe por que nunca viu, meu irmão? Porque não está na Bíblia. Porque não está na Bíblia. Você sabe, quando você ver alguém pregando uma mensagem, você pensar assim, mas como que eu nunca vi isso? Sai fora, cuidado. Você nunca viu porque ela não é uma doutrina bíblica, ela é uma invenção. Isso é muito perigoso, irmãos, muito perigoso, porque é uma invenção aqui, como diz o pastor Wander, ela vai crescendo, uma pequena invenção, quando pensa que não, o povo está fora da direção e começa a achar que eles são certos com seus conjuntos de ensinos e os demais, que o cristianismo ortodoxo, que veio desde o princípio, há 2000 anos, já não é mais satisfatório. Nós já chegamos a ver líderes aí dizendo que não precisa mais pregar a Bíblia, que a Bíblia não é mais suficiente, agora precisa da iluminação de Deus, porque a Bíblia... Cuidado. Pastor Wander, é um risco muito grande desse passo à apostasia, é um perigo muito grande. Com certeza, com certeza. É por isso que Paulo e os apóstolos preocuparam em alertar-nos a respeito dessas questões. E eles lutaram também, eles enfrentaram esses apóstatas nos seus dias e alguns são até citados, quase que não se fala a respeito deles, mas Paulo deixa claro, né, que com alguns que trouxeram ali grande prejuízo para a fé cristã. E eu gostaria aqui, o pastor Aziel, de citar algo que é um texto que até às vezes é usado por aqueles que querem de alguma forma condenar aqueles que deixam uma congregação para congregar em outro lugar. E eles citam esse texto de maneira até equivocada, e nós temos que... O pastor Ziel falou sobre a necessidade de conferir na Bíblia aquilo que está sendo ensinado. Mas é preciso, irmãos, que os irmãos entendam uma coisa. Você vai conferir na Bíblia, realmente está escrito aqui o que ele está falando, mas você tem que saber o contexto em que aquilo foi dito. Não o versículo isolado. Não o versículo isolado. O problema das heresias é que elas pegam o versículo isolado para justificar o seu ensino e compreender o ensino bíblico. Você precisa levar em consideração em que momento aquilo foi dito, para quem aquilo foi dito, né? Em que contexto aquilo foi dito. Então, Hebreus 10, versículo 25, fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Então, Paulo está dizendo, não deixemos de reunir como igreja. E aí alguns grupos pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Nós não podemos deixar de reunir, de congregar aqui e tal, para aplicar aquele que está deixando a congregação. Veja bem, a própria leitura que nós fizemos aqui, dependendo da versão, fica claro, essa leitura aqui, essa versão está clara, está dizendo o seguinte, olha, não deixe de congregar. A vida cristã é uma vida de congregação. Jesus ensinou isso, quando ele parte o pão em seus discípulos, ele fala que cada um é parte do seu corpo. Paulo, quando fala da doutrina de corpo, os apóstolos sempre falaram da importância de se congregar, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, a congregação, apesar de todos os problemas, irmãos, que existe dentro da congregação, né? A gente tem dificuldade, tem problema, o ser humano é si mesmo, e nós vamos lidar com isso, e sempre existiu, mas isso não é motivo para deixar de congregar. Então, a palavra de Deus fala que é necessário que o cristão congregue. Nós estamos vivendo um dia, pastor Ziel, que o número de pessoas que, decepcionadas com as denominações e às vezes com muitas coisas que acontecem, estão deixando de congregar. Foram taxados, conhecidos pejorativamente como desigrejados, né? São cristãos que estão aí feridos e decepcionados, mas que estão, assim, por causa disso, tomando uma atitude que contrária à palavra de Deus, né? Na verdade, pastor Wander, só dentro desse assunto aí, dentro desse ponto de vista, a salvação, ela é individual, lógico. Ninguém vai ser salvo pegando carona com outro. Salvação é uma ação individual. Mas os benefícios de Cristo, eles são concedidos
ao indivíduo no corpo. No corpo. Então, ali no corpo, o batismo com o Espírito Santo, no corpo, a oração, a operação de curas, a operação de libertações, no corpo, a pregação da palavra. Então, é muito perigoso quando você eu creio em Deus, mas eu não quero porque a igreja me decepcionou. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não decepciona o homem. Ele nunca vai decepcionar. Então, no corpo, há os benefícios de Cristo. Então, o risco de não congregar é muito grande. Outro dia, eu vendo uma pessoa defendendo essa questão, e é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso. Olha, eu não preciso de estar num templo ou num local de adoração, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu sou o templo. Eu sou a igreja. Veja bem, é muito preocupante quando alguém pega um texto isolado e ele faz esse tipo de afirmação. A igreja é uma congregação, então você não pode dizer isoladamente que você é uma igreja. Você faz parte da igreja. Se você é um cristão, você faz parte da igreja, você está unido ao corpo. Agora, dizer que você é a igreja isoladamente, isso fere até mesmo o nome igreja, porque a igreja é a congregação, é a reunião dos membros, é o corpo. Ninguém é igreja sozinho. Eu não posso ser o pastor, o meu pastor, eu não posso ser o meu irmão. Eu sou o meu pastor, eu sou o meu diácono, eu sou o meu irmão, eu sou... Não existe, biblicamente está lá. Deus estipulou alguns para pastores, mestres, doutores, operadores de milagres, e tantas outras funções no corpo, e aqueles até que no corpo não são assim, não aparece, não destaca no corpo, e que Paulo fala que eles são muito importantes na participação da reunião. Então, dizer que pegar um texto fora do contexto e dizer assim, não, eu já sou a igreja, eu não preciso reunir, isso é um equívoco e vai te levar para a apostasia. Então, cuidado quando você ouve esse tipo de coisa, não embarca nessa, né? Porque é um perigo. Pastor Wander, dentro desse assunto dos versículos isolados, eu quero citar outro aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. A gente vê grupos pegando esse versículo e de forma pejorativa, dizendo que aqueles que não estão mais no grupo que ele reúne, ele agora é uma apóstata, porque ele não saiu de nós porque não era de nós. E é muito comum, às vezes até, eu já vi pastor falar isso até de forma irônica e abusiva, e julgando irmão contra irmãos. Nós vemos situações, às vezes, você tem uma família lá de 5, 6 pessoas, 2 ou 3 deixa de congregar num local e vai congregar no outro. E aquela igreja que ficou, ela agora começa a pregar contra aqueles que saíram e foram servir em outro lugar e usa um texto como esse, olha, saíram de nós, mas não eram de nós. E às vezes a família que ficou está ali, ouvindo aquilo ali, sendo ofendida, mas há uma cegueira espiritual de entender que não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, quando João ele foi usado, né, ele, já no início, no finalzinho do primeiro século, nós vamos ver como que alguns já estavam apostatando da fé, inclusive negando a divindade de Jesus, negando a humanidade de Jesus. E João, ele já vai doutrinar a igreja justamente de saíram de nós. O que quer dizer? Deixaram de seguir a fé cristã para seguir o paganismo, voltaram para a idolatria do paganismo. Então João, ele vai falar disso, saiu de nós, porque não eram de nós, eles não viveram, não desejavam viver o que nós estamos vivendo, mas não estava falando de um irmão que deixou de congregar na presbiteriana e foi para a igreja batista, ou qualquer situação hipotética. Temos que ter cuidado com isso para não estarmos julgando irmãos contra irmãos, porque às vezes você está dizendo algo e alguém está ali, uma mãe, um pai, um filho. Poucos dias um filho falava comigo o seguinte: olha, eu não fico mais na minha igreja, porque o meu pai saiu de lá e agora estão pregando que ele é um apóstata, mas eu conheço o meu pai, ele está servindo a Deus na outra igreja, ele está lá fiel, e agora eu não fico. Quer dizer, aquele que ficou sendo ofendido também por palavras que estão fora do contexto bíblico e profético. Exatamente, pastor Ziel, muito bem lembrado esse texto aí, e é importante que João está falando de anticristo.
Anticristo. Então, eram as pessoas que estavam se opondo a Cristo e ao ensinamento cristão, como você mesmo acabou de dizer. Então, usar esse texto fora de contexto, né, é um perigo. Um perigo. E abala a fé das pessoas, né? Exatamente. Meus irmãos, a gente vê que o assunto ele é maravilhoso, amplo, né? Muito amplo, mas o tempo nosso é muito curto. A nossa sonoplacista que já está dando sinal para nós aqui que o tempo está acabando. Nós queremos aí saudar todos os irmãos, né, com a paz do Senhor, dizer que você que quiser conhecer mais desse assunto, quiser nos procurar, nós temos aí os nossos telefones, pode entrar em contato conosco, será um prazer ajudá-los na palavra a conhecer um pouco mais do assunto. Estendemos aí a todos os irmãos, a todos os ouvintes, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria só de deixar aqui um texto bíblico agora para a gente encerrar. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Hebreus 6, versículo 4 e 6, está falando exatamente aqui de apóstata, daquele que apostatou, chega no pecado apostasia, sim, aí é impossível ele tornar novamente a conversão, né? E que Deus nos abençoe. O assunto ficou muita coisa que nós gostaríamos de dizer aqui, o tempo não deu, mas um abraço fraterno a todos, que Deus nos abençoe.